Olá, pessoal. Esse vídeo é sobre o orçamento de compras de matérias-primas, que nós vamos construir com base naquele orçamento de produção que nós fizemos no vídeo anterior. Lá no vídeo anterior, nós calculamos a produção necessária a partir das vendas previstas. E os resultados daquele vídeo eu coloquei aqui nessa tabela verde. Nós encontramos que, por exemplo, lá para janeiro, seria necessário produzir 293,33 bermudas, em fevereiro 428,33 bermudas, e nós temos então como fazer uma tabela com vários produtos e vários meses, certo? Agora a gente tem que ver quanto de matéria-prima nós vamos precisar para fazer essas bermudas que nós estamos projetando. Como eu não tenho muita criatividade para criar nomes, eu coloquei como nome das matérias-primas tecido A e tecido B. E determinei que cada unidade de bermuda precisa de 1 metro de tecido A e cada unidade de bermuda precisa de 1 metro de tecido B. Assim como eu tenho outras proporções para o produto calças, que estão no material que eu passei para vocês, mas nós não vamos explorar aqui no vídeo. O que eu quero mostrar para vocês aqui, se nós precisarmos de 293,33 bermudas, nós vamos multiplicar isso por 1, que é a quantidade de tecido A para cada bermuda, e vamos chegar em 293,33 metros de tecido A necessários para a produção de bermudas em janeiro. Então, eu já criei essa outra tabela que está aqui em azul, onde vou colocar os resultados dessas multiplicações. Bermudas, tecido A, 293,33. Esse aqui foi fácil, né? Só multiplicar por 1. Então, vou pegar para todos os meses do exemplo e multiplicar a produção necessária por 1. Já para o tecido B, eu vou ter que multiplicar por 1,2. Tem que perceber, então, que para cada unidade de bermuda que eu produzir, eu vou precisar de 1,2 metros de tecido B. Então, eu vou pegar a produção necessária de bermudas, essa mesma produção necessária aqui, e vou multiplicar por 1,2 para encontrar quanto eu vou precisar de tecido B. Então, vai ficar 293,33 vezes 1,2, que vai dar 352. Aqui em fevereiro também, 428 vezes 1,2, que vai dar 514. E nós vamos repetir o processo para os próximos meses, e nós temos também outros produtos. No caso do exemplo que eu coloquei para vocês, nós temos o produto calças. Então, nós vamos ter que calcular também a quantidade de tecido A e tecido B necessário para a produção de calças. Então, vai ter uma outra tabelinha similar a essa aqui, com mais necessidade de tecido A e mais necessidade de tecido B, então, para calças. O total de tecido A necessário é a soma do que eu preciso para as bermudas e para as calças. O total de tecido B necessário é a soma do que eu preciso para bermudas e para as calças. Com base nessa necessidade que nós estamos estimando de matéria-prima, nós podemos começar a orçar a quantidade que nós temos que comprar de matérias-primas. Então, eu tenho aqui um outro orçamento que eu organizei, que é o orçamento de compras de matérias-primas, que é onde eu efetivamente queria chegar nesse vídeo. Aqui, nas compras, eu não vou mais organizar por produto, eu vou organizar por matéria-prima. Então, eu vou começar, na verdade, reorganizando os dados que eu apresentei para vocês no slide anterior. Eu vou pegar o tecido A, aqui, e vou verificar o que é necessário de tecido A para bermudas e o que é necessário de tecido A para calças. Para calças eu não fiz aqui, né? Não calculei com vocês, mas estou supondo que vocês tenham feito já esse procedimento. Então, vou somar a necessidade de tecido A para bermudas e calças e vou chegar nesse total aqui, 568,33 para o mês de janeiro. Em paralelo, eu vou ter que ter uma tabela para controlar qual vai ser a necessidade de tecido B. O tecido B também eu vou ter que somar quanto eu preciso para bermudas e quanto eu preciso para calças. Vou ter um total também. Bom, isso significa que para a produção das minhas bermudas e calças lá no mês de janeiro, eu vou precisar de 568,33 metros do tecido A. Com base nisso, eu vou poder projetar quanto eu preciso comprar de tecido A. Não vai ser exatamente esse valor, porque eu tenho um estoque de tecido A. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pensar no planejamento do meu estoque. E aí nós temos que pensar sobre as políticas de estoque. Não vou me aprofundar sobre políticas de estoque aqui, porque não é o objetivo do vídeo. Então, eu fiz uma determinação bem simples aqui, só para a gente
calcular um estoque final necessário. Então, eu determinei que o estoque final que eu pretendo deixar equivale a 1/3 da necessidade de matérias-primas para o próximo mês. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/3 de 1.383,33. Vai dar 461,11. Para fevereiro também eu vou calcular da mesma forma. Eu vou ver quanto que eu vou precisar lá em março de tecido A, que não está aparecendo aqui, mas vocês vão fazer o cálculo. E vou calcular 1/3 disso e vai dar 444,17. Tá? Então, é uma super simplificação que eu fiz, né? Considerei que eu quero deixar em estoque final 1/3 da necessidade de tecido do mês subsequente. Mas é claro que na prática nós temos que ser muito mais cuidadosos, né? Nós temos que ter um processo um pouco mais avançado, né? Pensando em quais são as políticas de estoque, pensando em níveis de ressuprimento, etc, etc. Eu só coloquei isso aqui como uma simplificação para fins didáticos. Depois, a próxima linha fala sobre o estoque inicial. O estoque inicial de um determinado mês é o estoque final do mês anterior. Como nós não temos exibido aqui o mês de dezembro, eu dei o estoque final de dezembro como sendo de 315 e automaticamente nós colocamos ele aqui em janeiro. Esse valor foi dado para vocês. Fevereiro em diante, então eu vou colocar aqui 461,11 porque fica igual ao estoque final do mês de janeiro. Depois, eu vou fazer o cálculo das compras, a quantidade de tecido A que eu vou comprar. É muito simples. É parecido com aquilo que a gente viu lá no orçamento da produção. Eu vou pegar o tecido A total, né, a necessidade total de tecido A, vou somar o estoque final que eu quero deixar, vou subtrair o estoque final que eu já tenho e vou chegar nesse valor aqui, que no caso de janeiro é 714,44. E eu vou repetir esse procedimento para os próximos meses. Tendo feito isso aqui, eu posso partir para o mês de fevereiro, né, utilizando lá em fevereiro como estoque inicial o final do mês anterior, né? Mas eu tenho uma última linha aqui que eu quero mostrar para vocês, que é as compras em valor monetário, porque eu já posso aproveitar esse orçamento de compras de matérias-primas para projetar quanto eu vou gastar com essas compras, porque isso vai ter impactos lá no orçamento de caixa para mim. Então, eu já coloquei essa tabela auxiliar aqui do lado, que mostra quanto eu vou pagar por cada metro de tecido. Cada metro de tecido A vai custar R$ 3,50 e cada metro de tecido B vai custar R$ 5,50. Então, eu vou pegar as compras em quantidade e vou multiplicar por esses valores aqui. Vou comprar 714,44 unidades de tecido A em janeiro, cada uma delas vai custar 13,5, então multiplico por 13,5 e chego a esse valor aqui, que é 2.500,56, que é quanto eu vou gastar para comprar o tecido A em janeiro. Não significa que eu vou pagar tudo em janeiro, mas isso a gente vai ajustar lá no orçamento de caixa. E quando vocês forem fazer uma outra tabela, vocês vão vão fazer o cálculo para o tecido B e vão utilizar 5,5, certo? Bom, o orçamento de compras de matérias-primas era isso que eu queria mostrar para vocês. Próximo vídeo vai ser, então, sobre o orçamento do consumo de matérias-primas. Muito obrigado e até a próxima.